Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e hoje aqui no estúdio estamos recebendo Rogério Almeida, maratonista que tem em seu currículo 32 maratonas, 141 meia maratonas e 2 ultramaratonas. E além de esportista, também é dono do canal Correr Cansa e Sofá Mata. Então se você está assistindo ainda, não segue ele nas redes sociais, já segue e acompanha o conteúdo dele que é muito bacana. Seja muito bem-vindo, Rogério. Fique à vontade e hoje a gente vai bater um papo aqui, conhecer um pouco a sua trajetória, conhecer um pouco a sua história de superação. E para começar, eu queria que você vai começar, obviamente, contando a sua história, qual foi a motivação que fez você começar a correr e também já vai deixar uma dica para quem está começando nesse mundo da corrida. Bem-vindo. Obrigado, Kevin. Obrigado a todos que nos assistem. Bom, Kevin já me apresentou, eu sou o Rogério Almeida, ultramaratonista, mas maratonista de coração. Minha paixão é correr maratona. Bom, como tudo começou? 2014, Copa do Mundo no Brasil. Eu peguei minha família, fui de férias para os Estados Unidos. E quando eu voltei no auge da minha obesidade. Ali, o Rogério estava batendo 120 na balança. Fiz meus exames médicos na volta. E o médico pegou e falou assim para mim: cara, você quer viver até os 40 anos? Ou você muda de vida, ou você vai ter um infarto logo. Seu triglicérides está alto, seu colesterol, então, nem se fala. Não está alto, já está no espaço mesmo. Eu meio que assustei. Falei, mas o que eu preciso fazer para mudar de vida? Aí eu fazia academia, lá em Americana, na Academia Atlantis. Tinha o professor de corrida, que é meu atual treinador. Ele já dava aulas de corrida e aula de musculação e ele sempre me chamava para correr. Quando me chamava para correr, eu falava assim, pô, não roubei ninguém, vou correr para quê, né? E sempre fazendo essas brincadeiras, essas tiradinhas. E aí, só que me assustou, eu falei para ele, cara, eu quero começar a correr. E nisso, Kevin, ele falou, vamos, vai ter aula experimental, estou montando uma equipe de corrida, que inclusive faz 10 anos agora esse ano. Pô, por que você não vai lá fazer uma aula experimental? E eu fui. Comecei a correr, cara, era tragédia anunciada, né? Não corria 100 metros. 50 metros já estava... E aí, conversando, ele falou, não, calma, corre, caminha. E a gente começou assim, 30 segundos correndo, 30 segundos caminhando. Até eu conseguir correr 1 quilômetro. Por isso que eu brinco, 1 quilômetro de cada vez. Não tenha pressa para fazer seu primeiro quilômetro, mas você tem que dar o primeiro passo. Se você não estiver disposto a dar o primeiro passo, não adianta nada. Se ir pela modinha, daqui a pouco você para, pega nojo da corrida. E assim eu fui. Só que nisso, se passou uns 15, 20 dias, eu tenho um grande amigo mesmo, um irmão, o Serginho. A gente trabalha junto. Ele ia correr a volta da Pampulha em dezembro. Aí ele me chama de Roger. Ele falou, Roger, bora pra Pampulha lá comigo? Eu falei, mas quanto que é essa Pampulha? Ele falou, cara, é 18 quilômetros. Eu falei, dá pra fazer, Serginho? O que você acha? Serginho, pra me incentivar. Não, dá sim, dá sim. Eu falei, tá bom. Entrei lá no site, me inscrevi. Já olhei passagem, tudo, fiz pacotezinho ali de passagem. Falei, não, demorou, Serginho, vamos junto. Cheguei à noite no treino, achando que eu ia abafar. Cheguei no treinador, falei, Gui, me inscrevi numa prova. Ele falou, é mesmo? Que prova que é? Falei, a volta da Pampulha Internacional. Ele, você tá maluco? Você não tá correndo 1 quilômetro, você vai se machucar. Você vai para 18K. Não dá, é loucura. Falei, agora eu me inscrevi, comprei passagem, eu vou. Ele falou, então tá bom, então você vai ter que mudar. Você tá querendo mudar, mas você vai ter que mudar seus hábitos de vida. Como assim? Vai passar na nutricionista e vai perder peso. Você com esse tanto de peso, eu devia ter perdido ali, que a gente desincha, devia ter perdido uns 5 quilos ali nesse primeiro mês. Ele falou, agora você vai ter que fazer um plano alimentar para a gente ver se você consegue chegar e fazer a prova e não se machucar. Tá bom. E eu tinha 90 dias para me preparar para essa prova. Depois eu fui vendo mesmo que o que eu fiz era loucura. Só que uma loucura saudável, ao mesmo tempo irresponsável. Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Mas isso, por que eu estou dizendo isso?
Isso fez com que eu me apaixonasse por longas distâncias também. E assim foi feito. Eu ia trabalhar, eu trabalho viajando, né, na área comercial. Cara, então tem muitos compromissos comerciais, almoço, janta. E eu meio que dei uma isolada. Me afastei um pouco dos meus amigos. Falei, bom, eu tenho que focar. Porque só a corrida não emagrece. Não adianta você entrar na corrida e falar assim, eu vou emagrecer. Precisa, sim, do hábito alimentar. As duas coisas andam juntos. Bom, e aí se passou. 90 dias. Chegou perto da prova, eu consegui chegar nos 2 dígitos. Devia estar ali com 98, mais ou menos, 97. Estava oscilando, né, entre 96 e 98. No dia da prova, devia estar nisso daí. Você hidrata um pouco mais. Enfim, fui para a prova. Só para você ter uma ideia, que essa minha primeira prova eu fiz em 2 horas e 10, os 18 quilômetros. É um bom tempo para iniciante, tem passo. Mas antes da pandemia, quando eu estava no meu auge, antes da pandemia, de eu ter o câncer, que depois a gente entra, né? Cara, eu cheguei a fazer a Pampulha para 1 hora e 30. Olha a diferença, né? Tinha ali um tempo de 40 minutos, que é muita coisa para você tirar na corrida. Mas isso eu já tinha 5 anos de corrida, 6, quando eu consegui bater 1 hora e 30 nos 18 quilômetros. Cara, e assim começou minha trajetória de corrida, meio que na loucura, mas uma loucura que deu certo e fez eu me apaixonar por longas distâncias. Atualmente tenho 32 maratonas, mais de 140 meias maratonas e 2 ultras, isso provas oficiais. O pessoal que me segue lá vê sempre eu pendurando uma medalha, adoro fazer o barulhinho, que é música para os meus ouvidos. E isso me apaixonou, cara. Isso me mantém vivo, a vontade de correr. Então, a corrida é muito isso daí. Legal. E qual é a dica que você dá para quem está iniciando nesse mundo da corrida, ainda não tem essa mentalidade que você tem hoje? Primeiro lugar, procure um médico. Está liberado para fazer corrida, procura um educador físico. Hoje tem muitas assessorias, que é que nem eu falei, eu corro na Grai Team. Cara, tem muitas assessorias, tem muitos tipos de treinadores. Hoje, o nível de treinamento é muito bom. E a tecnologia que a gente tem, você pega um relógio desse, o Garmin, seu treinador manda seu treino, se você seguir o que está aqui nele, você vai conseguir fazer o treino. Mas para isso, para ele te passar um treino aqui, você tem um relógio que faz isso, se você não tiver, não tem problema. Tem vários aplicativos gratuitos, todo mundo hoje tem um telefone celular, um smartphone, um iPhone. E dentro tem esses aplicativos, vários aplicativos gratuitos, Nike Run, TrainingPeaks, que é o que a gente usa para baixar treino no Garmin. Então, não precisa ter necessariamente um relógio de ponta. Eu hoje tenho porque corro provas de ponta e treino quase todos os dias. E também saber escutar o corpo. É muito importante você ter um feedback do seu corpo. Aquele dia que você está muito cansado, saber que descanso também é treino. E você vai tirar o melhor de você no outro dia. Quando o seu treinador fala descansa, é descanso. Não é treino. E é como você mesmo falou, 1 quilômetro de cada vez. 1 quilômetro de cada vez. Não aconselho ninguém a se inscrever numa prova de 18. Mas fez, cara. Boa sorte, treina. Eu costumo brincar. Hoje mesmo eu tenho treino de maratona. Estou treinando para maratona. Estou num ciclo de maratona. Eu brinco. Deus perdoa. A maratona não. Se você não treinar, você vai sofrer e pode se machucar sério. Disciplina é muito importante, então. É a parte do processo. Nem sempre você vai acordar disposto a treinar, mas a disciplina é a parte do processo essencial. Eu não acordo, que nem no fim de semana eu corro no mínimo 20 quilômetros. Eu não acordo e falo, que delícia, estou indo correr 20 quilômetros. Não, eu gosto. Só que a corrida, ela libera vários fatores, conforme você vai correndo, que nem a endorfina. Isso vai te dando prazer. Então isso você vai adquirindo com o tempo. Então a disciplina é o processo mais obrigatório que a pessoa tem que ter. Saber que ela tem um compromisso com ela e com o corpo dela. Você citou aí também um câncer, né? Então quando eu citei no começo que você aí tem mais de 200 provas, acredito que essa foi a prova mais difícil que você já enfrentou na sua vida. Se você quiser compartilhar um pouco deste momento, dessa superação que você teve também. Então, 2020,
antes de começar a pandemia, eu tô atrás das Six Majors. Hoje eu tô indo para minha quinta. Só que eu faço sempre check-up. Isso é muito importante. Fui fazer um check-up para a maratona de Tóquio. E quando eu fui fazer um check-up para a maratona de Tóquio, o médico fazendo o exame, ele falou: Rogério, cara, cada 6 meses eu faço check-up. Tem alguma coisa diferente. Falei: o que é, doutor? Tá apertando aí, é músculo. Eu tava com calombinho. Ele: não é músculo não. Direto fazer ressonância. Oh, como assim? Eu fui achando que ia, dar tudo bem, né? É o que a gente sempre espera no check-up. Dr. Milton pegou e falou: não, vai fazer esses exames aqui. E eu tinha levado os exames de sangue. E esse nutrólogo, ele pede mais de 70 exames de sangue. Só que quando ele fez o exame clínico, ele sentiu que eu tinha o tumor já. Cara, e foi assim, eu fiz, mas eu achava que não tinha nada. Eu achava que era um calombinho de gordura por eu ter sido gordo. Não deu tempo de chegar Não deu tempo de chegar o exame na minha mão. O laboratório avisou ele e ele me ligou. Só que nisso explodiu a pandemia. Isso era no mês de março. Quando eu já marquei exame e tudo, aconteceu a pandemia, 2020. Aí ele falou: Rogério, corre para um hospital e você precisa achar um cirurgião, alguém que te opere, porque está deslocando a aorta. Você está com câncer. Recebi a notícia por telefone. Cara, aquilo para mim... Falei: como assim eu tô com câncer? Tenho uma vida basicamente saudável. Corro trocentas. 2019 foi o ano que eu mais corri 41 provas. Falei: como assim? Eu tô vendendo saúde, nós estamos em 2020, é março, estourou a pandemia, eu corri 16 corridas. Tinha feito o Doping Charlie, o Beto Carreiro, que foi em janeiro naquele ano. Tinha feito a maratona de Miami, tava voando, no auge da corrida, no auge. Fui. A primeira coisa, você meio que se revolta, né? Acha que o mundo acabou, fala: vou morrer. E aí eu fiz a primeira cirurgia em abril. O médico lá em Americana tirou o pedaço que deu ali, que estava deslocando a aorta, fechou, mandou eu procurar um oncologista. E assim eu fiz. Só que ele não me contou que o tumor estava grande, ou ele não viu. Mas o oncologista que eu procurei em São Paulo, o Dr. Rodrigo Munhoz, ele pegou e falou: Rogério, vamos repetir os exames de imagem. Falou: cara, o bicho tá aí, tá grande. Fui fazer quimioterapia, isso já era maio. Pandemia estourando e eu andando só em hospital. Fiz quimioterapia, 3 ciclos de quimioterapia, mas como eu estava bem fisicamente, eles me deram uma quimioterapia bem agressiva, que era 3 dias seguidos, e eu fazia uma quimio de manhã e uma quimio à tarde, que era a droga vermelha e a droga branca, e entre o meio termo passava ali as coisas para não deixar o fígado atacar, a bexiga, para proteger um pouco, porque do mesmo jeito que ela entra para matar o tumor, mata muita coisa boa, né, a quimioterapia. E depois fiz a rádio, e aí até que 12 de outubro, acho que dá para a câmera ver, eu fui fazer a cirurgia mesmo, que aí foi a equipe do Dr. Frederico Teixeira. Ele tem essa tatuagem aqui, é um bisturi, está escrito aqui em Romanos, força e honra. Ele, na época medieval, um cirurgião, ele tinha que ter a força e a honra. E aí eu falei para ele: doutor, se salvar minha vida, eu vou fazer uma tatuagem aí para homenagear você e toda a equipe médica. E assim eu fiz, cara. E foi muito difícil. Durante o tratamento, como eu estava bem fisicamente, eu não senti muita coisa, não. Mas depois dessa segunda cirurgia, que daí já foram mais de 5 médicos, hoje eu dou graças a Deus que o cara não tentou tirar aquele tumor sozinho. Porque precisou de muitos médicos e foi 17 horas de cirurgia. Então foi uma coisa que marcou muito a minha vida, né? Sim. E foi um divisor de águas para mim dar valor a cada minuto, cada segundo que você tem da sua vida. Dê muito valor a isso. Faça com responsabilidade o que você pode fazer hoje. Mas não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Legal. Baita recado e parabéns pela essa superação, por essa vitória que você teve. Falando Obrigado. Um pouco mais agora, Rogério, sobre as provas. Provavelmente deve ter muita resenha de prova.
Vamos lá, cita as 3 melhores provas que você já participou, se puder contar uma resenha de uma também legal pra gente, e depois cita as próximas, qual que é o seu sonho, o que você tá esperando pro futuro também. Vamos lá. Quando eu falei que estava fazendo a de Tóquio, ironia do destino, eu não quis o destino que Tóquio vai ser a minha última Majors, né? Atualmente ela é composta por 6 maratonas, essa Six Major, que é Berlim, Londres, Tóquio, Chicago, Nova York e Boston. Eu agora no mês de abril vou fazer a minha 5ª Major, que é Boston. E vai ficar para 2025, Tóquio. Já fiz as outras 4. Kevin, as 3 principais, cara, olha, eu vou falar uma coisa para você. Toda maratona ela é muito especial. Toda corrida, para mim, ela é muito especial. Cruzar a linha de chegada, para mim, é uma coisa fantástica. Eu falo que o dia que eu perder a emoção de cruzar uma linha de chegada numa maratona, eu acho que daí deu a corrida para mim. Eu me emociono, eu choro mesmo, porque é muito sacrificante. Você, para conseguir esse objetivo, você entra num ciclo de maratona, você tem que abrir mão de muitas coisas para chegar no seu objetivo principal. Muitas vezes eu vou deixar de sair, fazer aquele social com você, tomar uma, fazer aquela resenha, ter que jantar com a minha esposa. Então você tem que saber dosar tudo isso daí para a sua vida social não ficar chata. Só que dentro de uma conquista existem algumas renúncias. Mas vamos lá, não vou correr da pergunta não, as 3 principais maratonas. Ó, eu tenho 5 Dopenchane. Quem não sabe o que é o Dopenchane é o desafio da Disney. Você corre 5 na quinta-feira, 10 na sexta, 21 no sábado e 42 no domingo. Dias seguidos. Seguidos. Esse é o... Porque você tem que se preparar, você tem que dormir cedo. Então esse é o maior desafio. Você manter a sua logística de corrida, se alimentar, tudo bonitinho. Porque você sabe que o último dia, no linguajar da corrida, é onde o pau quebra. É onde vem a cereja do bolo, a maratona. Então você tem que estar preparado. Eu fiz 5 vezes, eternizei meu nome na Disney. Pô, pra mim, fantástico. Disney, pra mim, é show de bola. A maratona que mais me emocionou, Nova York. Correr naquela cidade, cara, é impressionante. Nova York tem 5 distritos, para quem não conhece. Você passa nos 5 distritos. Cara, e o povo vai pra rua. Sei lá, acho que é 1 bilhão de pessoas na rua. Eles só não deixam nas subidas de ponte. Tem muita subida de pontes em Nova York. Eles não deixam só ficar gente ali. A polícia não deixa. E, cara, quando você vai terminar aquela maratona, você entra no quilômetro 40, dentro do Central Park. É uma coisa deslumbrante. Eu cheguei no 40. Eu vinha para fazer a maratona para 3h50. Eu comecei a andar. Eu falei, nossa, eu não quero que termine a prova. Isso eu tava chorando já. E aí o pessoal tá com a camisa Brasil. Vamos, vamos, vamos. O pessoal em espanhol, né? Sim. Vamos, Brasil, let's go. Brasil, let's go. E aí, cara, só que eu não queria que aquilo terminasse, mas eu voltei a correr de tanto pessoal que tava ali fazendo aquele corredor, aquela corrente humana falando para você correr. Você volta a correr chorando. E o percurso de Nova York, a gente cresce vivendo muito filme americano, né? Cara, então você vai passando em todos os lugares. No Brooklyn, uma coisa que me chamou muito a atenção, cara, ficava brancos de um lado, assim, em muitas partes do Brooklyn. Branco de um lado, negros do outro, mexicanos de um lado, brasileiros de outro, cada país, assim, dividido, sabe? Tinha hora que você via misturado, mas você vê a concentração dos povos que vivem ali e que se unem. E todo mundo pra rua. Todo mundo pra rua, dá doce, cerveja, o que você quiser você encontra no caminho para maratona, as pessoas querendo te incentivar. E eu falo que tem louco para tudo. Mas ela foi que mais me emocionou. Agora uma outra prova para mim, e aí o nível, fiz Muralha da China, fiz Deserto do Saara, fiz Deserto do Atacama, não a maratona, os 23. Quando eu voltei, eu me acidentei no Atacama, não consegui concluir, é uma maratona que está engasgada aqui, mas a gente chega lá. Mas nível de dificuldade, Deserto do Saara, Muralha da China
E a principal, o Ushuaia. Correr 42 quilômetros na neve foi muito desafiador para mim. Porque a gente não tem neve no Brasil. Onde eu vou treinar aqui no Brasil? Tem neve. Não tem. Eu moro numa cidade que na sombra, no verão, é 35 graus americana. É muito quente. Que é um vale. Cara, e aonde que eu ia treinar para correr no Ushuaia? Um dos meus treinamentos foi que um dia eu fui correr, fui subir a Serra de Campos do Jordão. Correndo. Por quê? No Ushuaia, eu estudei o percurso e tinha, não sei se ainda eles mantêm no percurso, mas eu acredito que sim, uma pista de esqui, que é de Cerro Castor. Cara, e é muito difícil. Muito difícil. Você tá correndo na neve, você respirar aquele ar gelado. Cara, foi uma das sensações assim. Eu fui fazer cheguei na quarta e saiu eu, um Covas e a Cássia. Nós três para fazer um treino na sexta-feira à noite, que a maratona era no domingo, e fomos fazer um treino de adaptação, correr 10 quilômetros. Eu pensei que eu ia infartar. Aquele ar gelado tomando o pulmão e aquilo. E a gente não correu aonde o piso de neve. A gente saiu do hotel, estava escorregadio até. Mas a gente correu por os lugares que ainda não estava concentrado a neve. Meu amigo, ele foi bem desafiador, um percurso desafiador, porque a gente não tem nenhum clima desse aqui. Não tinha como se preparar. Não tinha. E a Muralha da China também, posso dar mais esse pitaquinho? Lógico, da com certeza. Muralha da China, dentro dos 42 quilômetros, ela tem 8 quilômetros de escada, o que torna muito desafiador. Eu vi gente no quilômetro 36, quando terminava a escadaria, cara, os chinesinhos assim, em quatro, assim, carregando na maca, assim, eu falei, nossa, ferrou. É aqui que eu fico. E nisso eu encontrei esse amigo meu, o Covas, que a gente foi junto, ele descansando. Pô, rapaz, você tem um gel? Eu falei, eu tenho um gel aqui, tem um Advil. Se você tiver zoado, toma esse Advil, toma esse gel. E ele brinca até, que foi o que salvou a prova dele. Porque é muito desgastante, cara. Você correr 8 quilômetros na escada, mas o visual é deslumbrante. Muito legal você trazer esses detalhes das provas. Acredito que muita pessoa vê a corrida como asfalto daqui e ali. E você está trazendo vários itens. Tem temperatura, tem o tipo de solo, tem outras coisas que podem interferir tanto no tempo como se vai chegar ou não, né, no final da prova, né? Então é muito legal você trazer esse tipo de detalhe. Antes da gente ir para o final da nossa entrevista, eu já queria entrar num tema polêmico que é tênis de corrida, tá? Então, vou deixar duas perguntas, vai. A primeira, um tênis que todo mundo fala que é bom, mas que você particularmente não gosta. E, ao contrário, um tênis que você gosta, mas todo mundo fala que é ruim. Se eu puder entrar nesse universo do tênis, pelo menos um pitaco, porque depois o pessoal vai no seu canal, que eu sei que você faz review de tênis lá também. Mas só um review pra gente entender um pouco mais desse universo. Bom, como você falou, é polêmico o tênis, né? Primeiro que o corredor, ele se baseia pela faixa de preço, não pela faixa de qualidade. Já pega essa frase, pessoal, que é importante. Fala de novo, Rogério. O corredor, ele se baseia pela faixa de preço, não pela faixa de qualidade. Cara, hoje o patamar de nível de tênis, que tem as melhores tecnologias, se você, vamos colocar o preço net, o normal, é de R$800 para cima. Aí tem as promoções, aparece, pinta mesmo, às vezes está trocando a grade, que nem eu estou fazendo review atualmente do Nova Blast 4, então, e ele é a faixa de R$999. É um tênis na categoria de 900 a R$1.000, é o preço sugerido da ISCA. Você vai pegar o Nova Blast 3, que é tão bom quanto o Nova Blast 4, cara, eles estavam vendendo no mês passado aí por R$600. Baita tênis para rodagem, categoria amortecimento bom. O nível de qualidade dele é muito bom. Só que o pessoal acha que corrida é o esporte mais barato que tem. E não é. Você tem inscrição de prova, você tem relógio, você tem que fazer o plano alimentar na corrida, passou de 30 minutos, seu corpo precisa de um carbogel. E aí, dependendo da marca, para quem não sabe, é um gelzinho de carboidrato
que a gente usa muito, cada 30 minutos. Nosso corpo é que nem um carro. Então ele precisa do combustível, que é o carbogel. Tem gente que usa rapadura, mel, mas via de regra a maioria dos corredores, 99% usa carbogel. E aí tem para todos os bolsos. Um gel de R$2 até de R$50 você vai encontrar no mercado. Agora, o tênis, meu parceiro, o tênis é complicado. Se você não for... Tem um tênis, ganhou várias maratonas, os atletas Nike correm com ele, que é o Alpha Flyer. É um dos... Veio o Vaporfly, é os tênis de placa de carbono, e veio esse Alpha Fly. Eu comprei um na maratona de Chicago. Cara, o tênis me deu fascite plantar. Só que você pega 90% dos corredores que correm com aquele tênis, amam o tênis. E eu acho ruim. Por quê? Me dá lesão. Eu voltei recentemente, fui fazer a maratona de Ribeirão Preto, agora em janeiro. Falei, pô, eu vou usar em meia maratona. Ele não me deu fascite plantar, mas ele começou a pegar minha panturrilha. Para quem não sabe o que é, Rogério, você pode explicar o que é essa lesão que você citou? Fascite plantar, ela vem na sola do pé, que vem aqui entre os dedos. Aqui, irradia aqui pro pé. Cara, chega a um certo nível de você mancar. Aí aconselho o quê? Procurar um ortopedista, fazer a fisioterapia. Eu já tinha tido uma lesão dessa. É uma lesão chata de tratar, porque você tem que tratar com gelo. Gelo no pé é ruim, porque vai gelar a extremidade do seu corpo. E a garrafinha de água. Hoje não, hoje eu já tenho mais experiência, eu uso até uma bolinha de tênis. Sempre soltar a musculatura. Outra coisa que é importante, só para mim não esquecer, é a fisioterapia. Como o seu carro precisa de manutenção, o corpo humano também precisa. Por isso que nunca é só corrida. Eu tenho um quadro que eu falo disso. Nunca é só corrida. Existem outras coisas. Desde a área do divertimento, como a manutenção nossa. O tênis. Eu, particularmente, um tênis que nesses 10 anos que eu tenho de corrida, que eu me apaixonei, que eu comprei o ano passado, e esse eu não ganhei da ASICS, viu, ASICS? Fica aqui meu depoimento. Patrocina o canal Correr Cansa Sua Mandou Fama. o Nova Blast, mas não mandou o Super Blast. Já falei o nome do tênis. Ela não me mandou o Super Blast. Mas para mim, o melhor tênis de rodagem, para quem não sabe o que é rodagem, é aquele tênis que você vai fazer o seu longo. Isso é uma outra coisa que é uma resenha na vida de corredor. Quem treina para maratona, o longo, quando você está na planilha de destreino, que você fez a maratona, você está ali na manutenção, você roda 15 quilômetros. No fim de semana, você sai para rodar 15. Só que tem pessoal que o longo é 5... Ele treina para prova de 5 quilômetros. Então, quando você fala com um maratonista experiente, fala assim, vou fazer um longo. Esses caras, geralmente, eles vão fazer o quê? 10. Hoje tem planilhas aí com os treinadores, mesmo para quem é especialista em prova de 5, tá dando 21, mas no meu tempo ali, quando eu comecei a correr, o cara fazia geralmente o volume dele de prova, que era no cacete, na faixa Z5. Era ali que ele tinha tudo dele ali, ele entregava Z4, Z5, Z4, Z5, o longo dele. Hoje se mudou muito a percepção, você faz o quê? Força terça e quinta, e no seu longo você faz a rodagem e depois descansa perto da prova. Mas enfim, aí vai entrar num outro negócio, numa outra seara de treinamento, onde eu não sou especialista, que eu não sou educador físico, mas tenho a noção. Sim. Mas cada um tem o seu método de aplicar. Cara, só que o tênis é o seguinte, você comprou um tênis desse de R$1.000, ele é projetado para você correr 400, 500 quilômetros. O tênis de 300 também. Raros os tênis que passam de 600 quilômetros. Raro. Só que o cara comprou um tênis de R$1.000, ele tem dó. E o cara que treina para maratona que nem eu, acabou com um tênis em 2 meses. Não é que a sola dele acabou por si, mas o sistema de amortecimento dele acabou. E aí começa a doer calcanhar, panturrilha, joelho, quadril. Legal, então você tá falando que às vezes a gente compra um tênis, a gente tem ele em casa, você olha para ele, tá novo, solado bom, porém... Em cima bom também. Porém, hoje é um tênis que para você praticar esporte, ele pode afetar outras partes do seu corpo. Sim. Exatamente.
O tênis, ele foi projetado para ser o fabricante Nova Blast, 500 km. Ele não foi projetado para você correr 1.000 porque você pagou R$1.000 nele. Entendi. Às vezes você vai ter uma lesão sem saber. Você fala assim, pô, eu tô com dor, eu tô com incômodo. Já foi, o tênis está desgastado. Então, por isso que eu brinquei, né? O tênis é complicado. Mas quem vem forte no mercado aí também é Olímpicos. Olímpicos? É uma marca nacional. E a gente tem muito costume, né? O brasileiro, o que ser nacional, o pessoal tem muito preconceito. Mas ela já veio se superando com o Corre 3. E ela vai lançar um tênis aí que falou que vai surpreender o mercado. Legal, bom ficar de olho então. E manda para mim, Olímpicos. Legal, Rogério. Estamos chegando ao fim então dessa entrevista. Queria que você falasse com o nosso público, deixasse o seu canal e o que o público pode encontrar lá também. Olha, correr é o meu hobby. Eu tenho alguns hobbies na minha vida. Um deles é a corrida, é minha válvula de escape. Você precisa encontrar, se não for a corrida, um esporte que você gosta de fazer, mas pratique atividade física. Ela transforma as vidas. Essa vida que lhe fala aqui, só estou aqui falando para vocês porque eu fazia esporte e mudei minha vida antes. Então faça algum tipo de esporte. Beach tênis está na moda, futevôlei, que eu sei que você joga. Sim. Faz um esporte. Faz um esporte. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, hoje, na época, quando eu era criança, você via que o tempo de vida útil do ser humano era de 55 a 60 anos. Hoje, os estudos já mostram que é acima de 70. Mas por quê? Por conta da qualidade de vida. Medicina está aí, o esporte está aí. Tudo para te auxiliar. Procure um esporte que faça sentido para a sua vida. Que você vai encontrar no meu canal. Vai encontrar o meu dia a dia. Muitas vezes, pela correria do meu trabalho, eu não consigo deixar conteúdos. E aí vocês somem um pouquinho. Depois, quando eu emplaco direitinho, mostrando meus tênis, refeição que eu estou fazendo, o pessoal gosta muito. E até os me cuidando. E também nunca é só corrida. Porque nunca é só corrida mesmo. Todo mundo tem a sua vida social, com a sua família, com seus amigos, faz parte. Só que você tem que saber dosar. Então você vai encontrar isso. Eu sou o famoso corredor de rua, mesmo amador. Só que eu brinco, para você ser amador, você precisa ter a disciplina. Sem disciplina não leva a nada. Todo mundo está tendo uma corrida diária. Você tem a corrida do seu dia a dia, eu tenho a minha corrida do dia a dia, fora a minha corrida de rua. Então você pode levar o esporte para a sua vida. Se você souber organizar a sua vida, você consegue conciliar muita coisa. Legal, Rogério. Muito obrigado, então, pela sua presença, por poder compartilhar tanto a sua história de vida pessoal, como essa história de vida que a gente vê no canal. E para vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela presença e até a próxima semana. Tchau, tchau.